Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com as palavras de saudação do Cristo ressurreto aos seus discípulos, também saudamos aos irmãos e irmãs nesta reflexão que queremos fazer em torno da palavra de Deus. Principalmente nós queremos aqui destacar o versículo de número 28, onde nós lemos assim: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E também nós queremos aqui dar um destaque muito especial para os versículos 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E também o versículo 25, que diz assim: disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Querida igreja, assim como nós estamos, nós vamos pedir que o Espírito Santo oriente o nosso meditar. Senhor nosso Deus, amado Pai, aqui estamos mais uma vez unidos em Teu santo nome, e dizer para Ti, Senhor, que nós queremos com muita alegria, pela vitória de Cristo sobre a morte, queremos hoje também, mais uma vez, ouvir esta palavra que nos traz ânimo e coragem, e que incrementa o nosso amor junto ao nosso próximo. Nós queremos ser discípulos, seguidores Teus, fiéis, dedicados, para que assim a Tua palavra continue sendo anunciada a todas as nações. Senhor, fala, que os Teus servos e servas ouvem. Amém. Marcas em Jesus. Esse é o tema sobre o qual eu quero conversar por alguns minutos com a amada igreja. E eu quero fazer uma alusão a na verdade é uma parábola, né? Mas não bíblica, uma história muito conhecida que nós encontramos na internet. E esta parábola intitula-se A Parábola da Tábua e dos Pregos. Vocês provavelmente muitos conhecem esta parábola. Ela conta a história de um rapaz jovem, que tinha um temperamento assim muito explosivo. E quem tem um temperamento parecido sabe como é que isso é. E o pai, percebendo que o filho tinha essa fraqueza, deu-lhe um dia um saco cheio de pregos e uma tábua de madeira. Disse-lhe então ao filho que ele martelasse um prego na tábua cada vez que perdesse a paciência com alguém. Olha que sugestão interessante para quem é muito explosivo. Cada vez que perder a paciência, pregue um prego numa tábua. Aí no primeiro dia o rapaz pregou 37 pregos na tábua. 37. Ou seja, em 37 momentos diferentes, ele perdeu a paciência com alguém. Já nos dias seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar a ira, o número de pregos martelados por dia foram diminuindo gradualmente. E aí então aquele filho foi descobrindo que dava menos trabalho controlar a ira do que ter que ir todos os dias pregar vários pregos na tábua. Aí finalmente chegou o grande dia, o dia em que ele, aquele jovem que tinha esse temperamento tão explosivo, o dia em que ele não perdeu a paciência uma vez que fosse. E aí ele falou com o pai sobre o seu sucesso. Pai, olha, que bacana, pai. Eu não precisei pregar nenhum prego hoje.
Ou seja, ele não perdia paciência com ninguém. E ele se sentia muito feliz por não explodir com os outros. Aí o pai olhou calmamente para aquele filho e lhe deu uma sugestão. Sugeriu-lhe que retirasse todos os pregos da tábua e que lhe a trouxesse. O rapaz então rapidamente acolheu o pedido do pai e trouxe a tábua, já sem os pregos, e entregou-a ao pai. Então o pai disse: filho amado, filho meu, filho querido, estás de parabéns. Agora repara nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Nunca mais ela será como antes. Querida igreja, tal como aquela tábua marcada pelo buraco dos pregos, que nunca mais foi a mesma, assim também o corpo de Jesus, o corpo ressurreto, o corpo de Jesus nunca mais foi o mesmo de antes da crucificação. Quando Jesus aparece diante dos seus discípulos, ele mostra e aparece com um corpo marcado, as marcas em Jesus. Há marcas no corpo dele, marcas causadas por pregos e pela lança que abriu o seu lado e os pregos que perfuraram suas mãos e pés. Esse é o corpo de Jesus, o corpo que 40 dias após a ressurreição subiu ao céu, ou seja, lá no céu, reinando com o Pai e com o Espírito Santo, está um Cristo ressurreto e com um corpo cheio de marcas. E aí então um dos discípulos de Jesus pôde não apenas ver, mas também tocar nestas marcas no corpo de Jesus. E isso aconteceu 8 dias após a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. Ver e tocar nas marcas no corpo de Jesus, esta tinha sido a condição para esse discípulo Tomé crer. E assim Tomé ficou marcado, ele também recebeu uma marca, como sendo o discípulo do ver para crer. Ele ficou marcado e conhecido como o discípulo cético, aquele que sempre duvida. Embora todos os demais discípulos tiveram que ver para crer, Tomé ficou marcado como o cético. E esta marca está tão evidente em Tomé e é tão profunda que nós não conseguimos perceber nenhuma outra marca tão ou mais profunda do que o seu ceticismo. Mas eu queria que hoje nós fizéssemos um exercício diferente aqui. Eu queria que nós todos analisássemos esse texto do Evangelho desta manhã com um outro olhar, de uma outra perspectiva. Porque eu vejo nesse texto também aqui, um Tomé simbolizando uma das ovelhas de Jesus, um Tomé que, como uma ovelha desgarrada, se distanciou do pastor Jesus, porque esse Tomé estava mergulhado em dúvidas, mergulhado em temores, mergulhado em tristeza, porque ele havia ouvido da boca do próprio mestre que o mestre ressuscitaria e ele não creu. Ele ouviu da boca dos colegas discípulos que Jesus havia ressuscitado e mesmo assim não creu, aprofundando a sua crise, ficando mais confuso, mais distante de Deus.
E aí então eu vejo esse texto, e nesse texto, através dele, um Jesus que mais uma vez ele mostra porque ele é o bom pastor, um Jesus que procura de todas as formas possíveis e imagináveis trazer paz também ao Tomé. E esse Jesus vai à procura de Tomé. Esse Jesus vai até ele. Ele sabia o que Tomé havia dito, que ele, Tomé, só creria, ou seja, ele só ia ter fé na ressurreição, se não apenas ele visse, mas também ele tinha que tocar nas marcas de Jesus. E aí então Jesus apareceu entre os discípulos e atendeu o pedido de Tomé. Falou: Tomé, está aqui, ó, eu estou aqui. Agora coloca as suas mãos nas minhas marcas, deixadas pelos pregos e pela lança que abriu o meu lado. E aí Tomé, ele não apenas olha, mas ele também toca nas marcas de Jesus. E aí então, quando ele vê e toca, ele prostra-se diante do Cristo marcado em sua frente e solta aquela grandiosa confissão dizendo: Senhor meu, Deus meu. E aí então Tomé, ele recebe uma marca nova, ou seja, ele passa a ser não apenas o discípulo do ver para crer, mas ele passa a ser também Tomé, o grande discípulo confessor, ou seja, aquele que fez uma confissão. E ele recebe então esta nova marca, pois conforme nós lemos lá em Romanos 10, versículos 9 e 10, que se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então Tomé, ele recebeu uma outra marca, pela qual ele deveria ser conhecido. Ele deixou de ser o discípulo cético para ser um dos grandes confessores do Novo Testamento. Mas a pergunta que eu faço para a igreja é: Tomé é conhecido como tal? Este lado confessor de Tomé, este lado deste homem que, quando se colocou diante do Cristo e tocou nas marcas deste Cristo, dele sai aquela confissão maravilhosa: Senhor meu e Deus meu. Este Tomé, ele continua sendo conhecido como o Tomé cético ou como o Tomé confessor? Parece que realmente essa marca do Tomé confessor não é assim tão profunda. Parece que aquela marca do Tomé cético, do Tomé que duvida, parece ser mais profunda do que a marca do Tomé confessor. E a partir desta constatação, eu fiquei pensando um pouco nas marcas que nos identificam aos olhos das pessoas. Que marcas deixamos nelas? Como as pessoas nos veem? Aqui na igreja, você já parou para se perguntar como as pessoas te veem? Como elas te enxergam? Será que elas nos amam? Será que as pessoas têm medo de nós? Será? Será que as pessoas, quem sabe, têm raiva de nós? Quais são as marcas que nós estamos imprimindo nas pessoas com quem nós convivemos?
E nós vamos perceber que realmente há marcas mais profundas do que outras. Porque uma coisa eu preciso dizer para a igreja nesse momento: as marcas, elas provocam parcialidade. As marcas impedem que vejamos as pessoas em sua plenitude. Na verdade, as marcas se resumem aos rótulos que nós colocamos na pessoa ou nas pessoas devido a uma característica que nela se destaca. Coisas do tipo assim: mas essa pessoa é chata, mas essa pessoa é muito grossa. E aí então, a partir desse rótulo que nós colocamos na pessoa, nós não conseguimos enxergar nela outras marcas, não conseguimos ver nelas outras virtudes. Por quê? Porque infelizmente nós temos a tendência de exaltar mais as características negativas do que as positivas. E aí então, às vezes, a pessoa tem, de repente, ali algumas características negativas, ela tem um jeito que às vezes não agrada a todos, mas ela tem outras marcas pelas quais elas poderiam ser conhecidas, mas nós nos deixamos levar e em nosso julgamento, para nós, aquela pessoa, porque tem uma característica que se sobressai na maneira dela ser, nós dizemos: ela é chata, ela é horrorosa. E nós não conseguimos enxergar as marcas positivas, as coisas positivas que ela tem. Querida igreja, nós precisamos cuidar para não sermos assim tão parciais e tão injustos em se tratando de relacionamento humano. Nós devemos reavaliar os nossos conceitos constantemente, porque às vezes nós, de repente, estamos analisando, vendo as pessoas com quem nós convivendo, de um ponto de vista simplesmente parcial, não completo, e por detrás daquela pessoa que nos deixou uma marca negativa, porque ela tem uma característica que lhe é peculiar e que nós não gostamos, e às vezes a pessoa não tem só essa marca, pode ser essa a marca mais profunda, mas às vezes a pessoa ela tem tantos pontos positivos, tantos pontos legais a serem mencionados, mas como nós estamos presos àquele rótulo que nós colocamos nela, nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. E aí então, quando você fala em Tomé, primeira coisa: o Tomé, tá, eu sei, aquele do ver para crer. E pouca gente diz: tá, o Tomé, aquele grande confessor. Interessante. A marca, como deixamos marca, esta marca em Tomé, como essa marca é profunda. Passaram-se 2000 anos e as pessoas continuam julgando Tomé por aquela marca, que depois foi superada por uma outra muito mais bonita, muito mais simpática, a marca do Tomé confessor, e que nós não levamos em consideração. E a grande questão é: por que nós somos assim, né? Por que nós somos assim? Nós poderíamos ser diferentes. As marcas que nós causamos nas pessoas, as marcas que nós deixamos nelas, realmente poderiam ser outras, mas infelizmente a nossa natureza corrompida pelo pecado, ela faz com que as nossas conclusões a respeito do nosso próximo careçam de uma visão mais ampla ao seu respeito. Então, quando você vai, digamos assim, analisar, não vou usar a palavra julgar, mas vou usar a palavra analisar,
Quando você vai analisar uma pessoa, não se deixe levar apenas por uma marca que a caracteriza, mas tente identificar nela outras marcas. Porque esse nosso jeito de ser assim, e é uma fraqueza nossa em geral, nós julgamos as pessoas com parcialidade, nós muitas vezes não conseguimos enxergar coisas bonitas, coisas positivas, coisas legais no nosso próximo, no nosso irmão na fé, naquele membro da família, nós não conseguimos ver e enxergar, porque nós estamos simplesmente cegos diante daquela característica que se sobressai na vida dela, muitas vezes até negativa. Esse tipo de fraqueza em nosso velho homem, de julgar as pessoas e analisá-las com parcialidade, infelizmente também esse é um pecado, e como tal, esse nosso pecado foi um dos causadores das marcas no corpo de Jesus. Querida igreja, os nossos pecados deixaram marcas em Jesus, os nossos pecados, e por sermos justamente assim, tão injustos, tão parciais, foi por isso também que Jesus foi perfurado nas mãos e no pé, e nos pés. Por causa dessa nossa fraqueza, desse nosso pecado, também Jesus morreu e se sacrificou. E um dia nós vamos chegar lá no céu. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver e tocar, quem sabe, as marcas no Cristo, as marcas em Jesus. E estas marcas, nós até cantamos no hino anterior, essas marcas para nós, elas são lembranças, elas são provas do quanto Jesus nos amou e nos ama ao ponto de sacrificar-se em nosso favor. Quando nós olhamos para as marcas em Jesus, nós as vemos como sendo a garantia do perdão dos pecados, da vida e da salvação. Querida igreja, amado irmão, amada irmã, cuidemos com as marcas que deixamos nos outros, não nos esqueçamos de trabalhar também esse, quem sabe, um outro lado que as pessoas não estão enxergando em nós. Não deixemos de mostrar que nós podemos ter outras qualidades que podem ser apreciadas e vistas pelo nosso irmão, irmã, pelo nosso familiar em casa. O que vale para nós é entender e crer que se as marcas forem negativas, e como a gente tem essa tendência de ver mais o negativo do que o positivo, ainda há tempo de nós realmente corrigirmos essas fraquezas. Como estamos tentando corrigir o nosso erro na avaliação sobre a pessoa de Tomé, estamos tentando ver nele outras virtudes, e eu estou com quase 30 anos de ministério, eu levei quase 30 anos para ver essa outra marca de Tomé, esse Tomé confessor, mas nós precisamos nos esforçar, e quando nós começarmos a enxergar no nosso próximo, que ele não é só aquilo com o qual nós rotulamos, que ele é muito mais do que aquilo, que ele realmente tem muitos pontos positivos, a nossa vida vai ser diferente, a nossa maneira de nos relacionarmos vai ser diferente. Como eu oro a Deus para que isso aconteça em nossa igreja, como eu oro a Deus para que isso aconteça também na vossa família, como eu oro a Deus para que isso aconteça em cada ambiente em que nós convivemos, porque aí você pode ter certeza, irmão e irmã, como realmente ali nós vamos compreender que nós temos muito a aprender uns com os outros. Basta nós deixarmos a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, para que nós possamos enxergar todas as marcas, todas as características que realmente ali caracterizam e mostram quem de fato o nosso próximo é.
Que Deus nos ajude nessa tarefa a vermos as pessoas como um todo, na sua plenitude. Em nome de Jesus. Amém.